O que você faria se descobrisse que tudo aquilo em que você sempre acreditou e as coisas pelas quais você dedicou a sua vida, na verdade não passassem de uma mentira? E mais, e se essa grande mentira não afetasse somente a sua vida, mas a vida das pessoas que você conhece, a vida das pessoas que você não conhece, a vida das pessoas que já morreram e das que ainda nem nasceram? Você teria coragem de trazer a verdade à tona, mesmo que isso pudesse colocar em risco a sua própria vida? Você teria coragem de fazer esse protesto? Pois saiba que alguém teve. No dia 31 de outubro de 1517, o padre Martinho Lutero teve a coragem, em Deus, a coragem de afixar na porta de sua igreja na Alemanha 95 protestos relacionados às mentiras que ele descobriu que foram contadas durante séculos e séculos. A partir de hoje, o programa Vida Mais Viva trará uma série de programas em comemoração aos 500 anos da Reforma. Nós lembraremos dos principais protestos e você vai ver como a sua e a minha vida até hoje são afetadas e o quanto nós precisamos de uma reforma. Amigo querido, amiga querida, é realmente de todo o coração que eu digo, é uma alegria estar com você em mais um programa Vida Mais Viva. E eu digo que é uma alegria mesmo porque a gente vai desenvolvendo um relacionamento, né? A gente vai estando junto todas as semanas e a gente acaba criando afeição por você que nos assiste. Eu sei que você também por nós. A gente fala com você toda semana e você também pode falar conosco. Como é que você pode falar com a gente aqui do programa Vida Mais Viva? Você tem alguns meios. Você pode entrar lá na nossa página do Facebook, entrar, curtir, comentar, compartilhar e também você pode entrar no nosso canal do YouTube. Lá você tem acesso a todos os vídeos, desde o primeiro programa que foi ao ar. Você pode entrar, divulgar, compartilhar, comentar e nos ajudar a falar sobre essas boas novas, até mesmo sobre essa nova série Graça. E você também pode entrar no nosso blog, lá na TV Novo Tempo, novotempo.com/Vida Mais Viva. E eu já vou mandar o nosso abraço, o nosso beijo especial, com todo o carinho para você que toma parte do seu tempo para poder escrever para a gente. Você nos ajuda, é mesmo de coração que eu digo, você nos ajuda a fazer um programa cada vez melhor. Você sabe que nós estamos comemorando no ano de 2017, nós falamos agora na abertura, sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Mas você já sabe tudo sobre esse assunto? Será que tem algum detalhezinho que passou em branco? A gente vai passar agora não só o programa de hoje, mas alguns programas entendendo um pouco mais sobre essa questão da reforma e como isso pode afetar a sua e a minha vida, pontos que a gente já cresceu e engrandeceu nesses 500 anos e coisas que a gente também pode refletir e melhorar sobre esse assunto. Melhorar? Aguarda que no finalzinho do programa de hoje você vai entender um pouco mais sobre isso. E quem está comigo hoje são os nossos amigos que você já sabe, porque toda semana estão aqui. Pastor Chaguri, professor Muniz, o oi de vocês para quem está nos assistindo. Olá, doutora Mariana, olá, amigo Muniz, olá, meu amigo. Muito bom estar com você mais uma vez. Espero que esse programa seja uma bênção na sua vida e que o estudo de hoje clareie e dê a você a liberdade em Cristo. Mais uma vez, imensa alegria estar aqui com meu amigo, pastor Chaguri, com você, doutora Mariana, e com você, amigo, amiga, que tem dedicado parte do seu tempo para nos acompanhar aqui. O que vocês podem me dizer, então, sinteticamente, sobre o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento religioso, um movimento espiritual, que buscou fazer uma harmonia entre a palavra de Deus, a Bíblia, a revelação divina, em relação ao cristianismo da época, que eles julgavam não estar tão de acordo com a palavra de Deus. Ele estava muito viciado em tradições e havia se afastado dos princípios bíblicos, não é? Que, aliás, a Bíblia também estava um pouco esquecida, bastante esquecida. Isso resultou, então, em um desvio da revelação divina. E esse movimento da Reforma Protestante buscou exatamente isso, protestar contra a prática religiosa. Foi um protesto, daí a palavra protestante, né? E propondo, então, um ajuste mais à palavra de Deus, mais à revelação. Qual
qual seria o contexto histórico da época em que esse protesto aconteceu? Então, o contexto histórico era um contexto de corrupção moral, corrupção teológica, destruição da verdade de Deus. A verdade de Deus havia sido jogada por terra e agora Martim Lutero surge resgatando, restaurando esta mensagem. Foi um reformador pleno, trouxe uma mensagem de esperança, de transformação e traz uma visão totalmente diferente do que a igreja da época colocava como plano primário para a vida humana. O que eles faziam? Eles valorizavam muito o magistério, as tradições e deixavam a palavra de Deus de lado. E ele surge agora dizendo, vamos resgatar esta verdade, a palavra do Senhor. Agora eu queria que vocês mencionassem um pouco mais o papel de Martinho Lutero, como foi mais palpavelmente que isso aconteceu? Quem protestou? Contra o que protestou? Agora já vamos mergulhar um pouco na história de Martinho Lutero. Interessante é que o cristianismo tinha uma predominância, né, inclusive política, né, durante esse período que foi aí chamado de a Idade Média, mas também de Idade Escura. Vemos então assim uma relação direta entre esse período de atraso para a humanidade e o esquecimento, né, e científico e o esquecimento da palavra de Deus. Martinho Lutero era um monge que ele também não tinha acesso à Bíblia, até que encontrou uma acorrentada e começou a estudar. E quando ele estudou especialmente os escritos de Paulo e Romanos de um modo especial, Gálatas, Efésios, ele ficou chocado do quão distante estava então o sistema cristão da época. Ele tinha sido educado com algumas coisas e ele descobriu, falou, puxa, mas o que está escrito na Bíblia não tem nada a ver com o que eu aprendi. Educado em cima de tradições e uma cabeça fantástica, né? Um homem de um QI com certeza muito elevado, uma imensa capacidade de aprendizado intuitivo e autodidata. Dr. Martinho Lutero, então, na medida em que ele foi estudando especialmente os escritos de Paulo, ele viu o quão distante o cristianismo da época estava dessa palavra de Deus. E ele foi então incentivado para comunicar isso através da voz e através da escrita, aproveitando o surgimento da imprensa aí de Gutenberg, né? O que chama a atenção é que a religião predominante da época valorizava muito o magistrado e o magistério. E dava muito valor a essa questão, a voz predominante era o sacerdócio, o sacerdote tinha a voz de Deus na terra, e isso deveria ser respeitado. Em contrapartida, a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé, era anulada, era destruída, valorizando então as tradições, valorizando a mensagem sacerdotal do homem como representante de Deus na terra. Então, o que o sacerdote dizia, colocava, era lei e tinha que ser seguido. E aí valorizava-se as tradições. E a palavra de Deus ia ficando de lado. E ele levanta com esta voz, uma voz, foi levantado pelo Senhor, não tenha dúvida disso, estudando a palavra de Deus, ele levanta com uma voz solitária, inicialmente, chamando a igreja para uma reforma religiosa, uma transformação. Né? Vamos voltar, então, àquilo que tinha desde o princípio. As origens, né? Que coisa mais linda, mas eu fico pensando que realmente foi o Espírito Santo que o dirigiu para que ele tivesse essa coragem. Que coragem se levantar numa época em que a penalidade podia ser fogueira. Pensa bem. Sim, com certeza o Espírito Santo apenas usou uma personalidade tenaz. Sim. Você pode pensar em Martinho Lutero como uma pessoa, um homem corajoso, determinado, uma imensa capacidade autodidata, né? Um indivíduo do pensar profundo e também de um aprendizado ligeiro, rápido, né? E uma pessoa que tinha essa capacidade de se indignar. Sim. Porque muitas vezes o ser humano se acomoda porque ele não tem essa capacidade de se indignar. E ele tinha isso, e o Espírito Santo então usou essa tenacidade, essa imensa capacidade de se levantar contra
de verbalizar, de pôr na escrita pensamentos que com certeza chocavam, porque você imagina séculos e séculos de tradição que se firmavam como verdade, como a voz de Deus. Aí se levanta um cara desse, só pode ser taxado de louco. De doido. E principalmente numa época em que o cristianismo tinha o poder. Tinha o poder. Ele tinha o poder, inclusive, sobre a vida. Sim. Não é? É de se admirar realmente a coragem de Martinho Lutero. E os pontos que ele levanta são pontos preocupantes também em nossos dias. Eles se repetem em nossos dias, em algumas instituições, visões religiosas. Segura isso aí que a gente vai mergulhar nessa questão que é super importante. Mas eu fiquei pensando até onde pode ir uma pessoa quando ela se coloca na mão de Deus. Eu fico pensando que Lutero é uma pessoa que tinha uma personalidade, como o Muniz falou, tenaz, etc. Mas aonde nós podemos chegar quando você fala assim, Senhor, eu estou aqui, eu sou o teu instrumento, faça comigo o que você quiser. E aí esse tipo de coisa acontece, né? Teve um encontro que foi a famosa dieta de Worms. Ele foi muito assediado para que ele não fosse. Achavam que a fogueira o esperava. E ele disse um pensamento, ficou muito famoso aí dentro dos historiadores, sempre tocam nisso, ele diz assim, ainda que Worms existissem tantos demônios como telhas no telhado, lá eu estaria. Olha só. Um homem de coragem, né? Diz que quando ele vai, um sujeito vem para matá-lo, e ele cita um trecho do Salmo, e diz assim, o Senhor está comigo, que me pode fazer o homem? E o cara ficou com a arma tremendo na frente dele. Não foi capaz. Não foi capaz de alvejar. Foi uma verdade presente, né? Levantado por Deus, uma verdade que revolucionou o mundo religioso, e não somente o mundo religioso, revolucionou também o mundo político, o mundo social, a moralidade. A reforma religiosa trouxe uma nova visão de mundo, né? Hoje, por exemplo, se nós vivemos no capitalismo, nós temos que agradecer a reforma religiosa. O protestantismo trouxe o capitalismo, né? Então, ele trabalhou em vários setores da sociedade e sempre trazendo este feeling, esta visão de que em Cristo somos novas criaturas, as tradições não têm poder sobre a vida humana e o respeito acima de tudo por Deus. Não é um aprendizado para nós também, que a gente possa ter coragem de levantar a bandeira daquilo que a gente acredita. É claro, a gente não pode... a gente tem que pedir a direção de Deus para levantar a bandeira correta, mas que a gente não seja covardado, que a gente possa levantar a bandeira e falar assim, é isso mesmo, não é? E agora eu gostaria de mergulhar um pouquinho mais sobre as 95 teses. Sobre o que ele protestava? Quais eram os principais pontos que Lutero divergia com relação ao conhecimento da época religioso e, enfim, o que são as 95 teses que ele pregou lá no dia 31 de outubro? Não sei se você já teve a curiosidade de olhar as 95 teses de Martinho Lutero, mas vai lá no Google e dá uma olhada. Você vai ver que ele combatia a prática religiosa da época, fundamentalmente centrada na obra humana, ou nas obras humanas, no comportamento humano, centrado numa prática religiosa que o recomendasse a Deus. Especialmente a venda de indulgências. Que era mesmo a venda de indulgências? Então, se vendia... a salvação, né? Trocava a salvação por reações humanas, depósitos humanos, por dinheiro, bens humanos, dinheiro humano, né? Esse Coisa terrível, né? Foi a época que a igreja cresceu financeiramente. Agora, veja que interessante, amigo Muniz. Ele surge em um período em que ele vai contra a economia da igreja, porque a igreja sobrevivia através das indulgências. Então ele não somente estava batendo na questão teológica e espiritual, né? Ele batia também nessa questão moral, a questão econômica. Ia desarranjar ele abalou a igreja. Ele abalou a igreja. Com certeza. Um homem de muita coragem, né? Que enfrentou
o mundo religioso da época e só enfrentou porque estava com o poder de Deus, não seria capaz de enfrentar. Ou seja, dinheiro, ou penitência, ou nada disso. A gente foi o início do entender que quem nos salva é o sacrifício de Jesus Cristo. Você imagina você imagina a influência de um cristianismo centrado no esforço humano. A influência disso é a obtusidade. A mente fica nublada. E isso, por séculos seguidos, impediu a humanidade de crescimento, inclusive científico, comercial, cultural, estagnação, né? intelectual. Foi uma estagnação. Daí o período chamado como Idade Escura. A palavra de Deus estava acorrentada. O Senhor Jesus disse: o que liberta o homem é a verdade. A verdade é quem liberta. A religião sem Cristo, ela é uma maldição. Claro. Ela é um peso. Ela provoca sentimentos de ódio, de revolta, de raiva. E as pessoas não podiam ler, a Bíblia não tinha acesso à Bíblia e ainda se dizia que a interpretação era para os líderes. Então, como é que as pessoas iam entender que estava diferente o que estava na Bíblia? Então, por isso que foi tanto tempo, né? Foi perpetuando toda essa situação. Há um tempo atrás eu assisti um filme chamado Em Nome da Rosa, um filme histórico, que conta a história da idade da reforma religiosa. São fatos reais, verídicos. A igreja predominante não permitia a leitura da palavra de Deus, o estudo da Bíblia, e para que eles não tivessem acesso, não somente fechavam a palavra de Deus em bibliotecas destinadas ao sacerdócio, mas também passavam veneno nas páginas da palavra do Senhor. Com qual objetivo? Então, naquele hábito de ler a Bíblia, levar a língua, leva a língua. O dedo ali. Então a pessoa era envenenada para que não propagasse a mensagem do Senhor a outras pessoas, a verdade de Deus. E aí quando ele vem, levanta com esta visão de fé, de graça, batendo nessa teologia meritória, que não é bíblica, é utópica, ele levanta um novo ar, liberdade, a libertação. E essa visão que o Muniz nos trouxe, de que a reforma religiosa não somente libertou o homem em sua vida espiritual, mas libertou o intelecto do homem. Né? Isso é uma veracidade. Se hoje somos o que somos, no Ocidente, temos que agradecer a Martim Lutero. Sim, é evidente que onde o movimento protestante chegou, o crescimento foi notório, né? E aí eu queria que vocês me dissessem o que aconteceu depois com Lutero. O que aconteceu com a vida dele depois que ele teve essa coragem de ir lá com o martelinho? É interessante que Martinho Lutero, ele nunca quis criar uma cisão no cristianismo da época. Na verdade, ele não queria sair da igreja. Não era o desejo de Martinho Lutero criar um movimento, uma cisão no cristianismo. Ele queria ser ouvido e tinha esperança de que houvesse um arrependimento coletivo, institucional. É isso mesmo, então vamos fazer diferente. A partir de agora não funciona mais assim, é de outra forma. Mas ele foi chamado a se retratar e não na dieta de Worms, não concordou. No momento em que ele não concorda, aí então ele é expulso da igreja. Mas como ele já não tinha mais, como que ele ia abrir mão de uma convicção segura de que aquele era o caminho que Deus havia traçado para o cristianismo, pelo menos a parte dos que iam aceitar a mensagem bíblica dali para frente. E então, essas propostas dele, baseadas na palavra de Deus, se espalhou especialmente na Alemanha e então surgiu aí de uma forma mais determinante o movimento protestante e com certeza podemos ver as marcas de Lutero de uma forma muito presente até hoje, mas a Alemanha sentiu muito a presença dele, né? Ele pôde traduzir pela primeira vez a Bíblia do latim. Para um idioma que não era da Terra Exatamente. Santa, E, né?
E com isso facilitou o acesso. Veja só, a coincidência da imprensa também foi uma grande ajuda para Martinho Lutero. Ah, com certeza. Era músico também, gostava de aproveitar a música para expandir as suas ideias bíblicas, né? Que ajuda a memorizar e expande de uma forma muito impressionante, né? E eu queria que vocês mencionassem agora também como foi essa questão da reforma protestante nos outros países da Europa, porque não foi um movimento isolado alemão, né, na Alemanha. A partir de Martim Lutero, outros reformadores foram surgindo, né? Porque se espalhou essa visão dele teológica, trouxe um novo ar teológico, coragem para enfrentar outras regiões do mundo. Aí surge João Calvino, e aí vem o calvinismo, né? Traz uma reforma religiosa na França. Você tem Zwinglio também, que trabalha muito na França, Alemanha, você tem na Escócia, Suécia. Então, o crescimento da reforma não esteve apenas latente, paralisado ali na Alemanha e permaneceu ali. Pelo contrário, se espalhou pelo mundo. Essa é a maior prova que foi uma obra de Deus, uma obra do Senhor. Essa visão da mensagem que avança. Porque a verdade de Deus é uma verdade que ela não pode estar estagnada a um sistema religioso. A verdade de Deus é uma verdade que se espalha apesar do sistema religioso. Eu costumo dizer e acredito que a igreja predominante da época não estava preparada para Martim Lutero. Como toda igreja, toda instituição religiosa, toda a história do povo de Deus nunca esteve preparado para um reformador. Com certeza. Nunca esteve. Várias vezes isso aconteceu na história, né? Nunca esteve. E a igreja não estava. Então não houve, ele não tinha esse desejo inicial de cisão, de rompimento com a igreja. A esperança dele era que a igreja passasse por esta reforma religiosa, o qual não ocorreu. E aí ele teve que sair. Com isso, a imagem desta pregação se espalhou pelo mundo religioso da época. E hoje, graças a esta coragem, a esse desejo ardente no coração deste reformador, hoje o evangelho é livre e a graça, a fé em Jesus está aí para todos aqueles. Disponível a todo mundo, né? Mas você sabe uma coisa interessante? Eu estava pensando ali agora há pouco. Hoje nós temos a Bíblia à vontade. Você pode ir em qualquer banca de jornal aí comprar Bíblia. Mas a pergunta é, seria ela, de fato, o livro mais lido no mundo? É o mais vendido. É o mais vendido, mas é o mais lido. Mas seria o mais lido? Você conhece a palavra de Deus? Você que se diz cristão, lê a palavra de Deus. Você tem uma especial. Ela, de fato, é a leitura predominante na sua vida? Ou ela está acorrentada numa prateleira? Pegando poeira Pegando ali, poeira ali, né? Porque a tragédia do cristianismo hoje diz que é cristão sem Bíblia na mão. É a tragédia. A tragédia do cristianismo continua sendo o esquecimento da palavra de Deus. Hoje ela está aí, mas a correria rouba de nós o tempo dedicado à palavra de Deus. Vocês devem ter visto alguns documentos em lugares onde a palavra de Deus chega e ela é escassa, como as pessoas disputam, derramaram Bíblia e eles corriam em cima como se estivesse de fato correndo atrás de um alimento, rapaz. Fome da palavra de Deus. Fome da palavra de Deus. Eu só lá em casa eu tenho várias Bíblias e traduções diversas. E se a gente descuidar, a gente não a lê diariamente, não é? Então é muito fácil a gente levantar a voz e criticar ou mencionar que na época o povo não tinha acesso à palavra de Deus, porque ela não existia à disposição. E hoje tem, e não se tem a disposição de tê-la no coração. A valorização, né? A valorização da Bíblia. Fundamental essa visão que você trouxe aqui, né? Porque o que significa que a história se repete de uma outra maneira. Né? O conhecimento continua não existindo, mas agora não é por disponibilidade. A armadilha é outra agora. A armadilha é falta de tempo, é a armadilha dos nossos dias, né? É o relativismo,
correntes filosóficas de todo lado, banindo a Bíblia para Cada um interpreta o de uma- acostamento do obsoleto, do ultrapassado. Está cheio disso. E cada um que interpreta segundo a sua própria ótica. Se Lutero pôde interpretar de um jeito, o outro do outro. E assim vai. Eu, Mariana, do meu jeito, o Muniz do jeito, Chaguri, e assim vai. São outras armadilhas, né? Interessante que a palavra de Deus, esta palavra é a única palavra capaz de mudar a vida de uma pessoa. Ela transforma a vida, ela modifica o coração. Por isso que a Bíblia é fora de tempo. Com certeza. A Bíblia não tem tempo para a Bíblia. Ela não está presa a um tempo. Ela é fora. Todo ser humano, de todos os séculos, que se dedicam a estudá-la, a colocar o seu coração, ele vai viver em paz. Por isso, meu amigo, coloque a sua vida em Cristo, estude a palavra de Deus, faça dela luz para a sua vida, sempre. E com essas palavras, a gente vai encerrando, caminhando para o encerramento do programa de hoje, mas eu já vou lançar aqui para vocês a pergunta do próximo programa. A gente estudou tudo isso sobre Martinho Lutero. Quantos benefícios, quantas coisas maravilhosas a gente pôde ter por causa dessa reforma protestante que foi iniciada há 500 anos atrás. Mas a minha pergunta é, será que nos dias de hoje a gente não necessita de uma nova reforma? Será que a gente não vive de uma certa forma, em alguns aspectos, meio como na época das indulgências, da penitência, pouco acesso à palavra de Deus que a gente acabou de mencionar? É sobre isso que a gente vai falar na semana que vem. E a você, nosso querido companheiro que fica conosco durante todas as semanas, o conselho que eu deixo de todo o coração é que você aprenda com a vida de Martinho Lutero que você tem um grande potencial. Se você entregar a sua vida, os seus talentos, a sua personalidade nas mãos de Deus, você pode fazer maravilhas. É isso que Deus deseja na sua vida, na minha, e que nós possamos, a cada dia, ser aquilo que Deus deseja para nós. Levantar a bandeira daquilo que a gente acredita. De acordo, claro, com a direção de Deus para não ir batendo cabeça. Mas que você possa levantar a bandeira e ser corajoso, assim como Martinho Lutero foi. Fique com Deus e até o próximo programa.